Oi, eu sou a Gabi e, como prometido, eu vim aqui pra gente falar um pouquinho mais da evolução do Octavia durante as 7 temporadas de The 100. Óbvio que na sétima a gente só teve 2 episódios e só um que ela apareceu, mas nesse único episódio que ela apareceu até agora já dá pra gente pensar um pouquinho mais nessa evolução dela. Primeiro eu queria agradecer a inscrita que me mandou o link que a Celina Wilkin escreveu no Hypable, analisando o segundo episódio da 7ª temporada, porque ela falou bastante sobre Octavia. Eu já tinha visto alguns comentários no Twitter, né? Por isso que me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre essa evolução dela. Mas esse link que ela me mandou, né? Essa review do segundo episódio, trouxe mais algumas coisinhas aí porque eu queria falar. Então, muito obrigada por ter me passado esse link. Então vocês sabem que a Octavia ela já assumiu vários nomes, né? Várias personalidades ao longo de The 100. E ela tá sempre se adaptando ao ambiente, ao que as pessoas precisam. Parece que ela não sabe quem ela é de verdade, né? Porque ela tá sempre mudando, sempre renascendo, várias situações assim, né? E a primeira personalidade dela que a gente conhece é a garota embaixo do chão, né? The Girl Under the Floor, que é o que ela era lá na Arca. Justamente por esse modo como ela foi criada, né, de ser uma pessoa que tinha que se esconder o tempo inteiro e só conhecia duas outras pessoas, né, o irmão dela e a mãe dela, ela nunca foi pertencente de verdade de algum lugar, né, ela nunca teve um grupo para chamar dela além da família dela. Então eu acho que é bem por aí o começo mesmo de como ela virou essa camaleoa que tá sempre se adaptando ao que precisa, né, ao ambiente. Porque ela nunca teve um lugar, uma pessoa para chamar de dela e falar eu pertenço aqui. Teve uma única situação que isso aconteceu, mas eu já vou falar sobre isso. Mas eu acho que justamente por causa dessa criação dela, né, de ter que se esconder e não ter esse pertencimento, esse sentimento de pertencer ou de ser, ela nunca teve uma possibilidade de ser alguma coisa, né? Ela sempre ia ser a menina que tá se escondendo. Não é que ia chegar, quando você fizer 21 anos, você pode sair debaixo do chão e viver tranquila na arca. Não, ela nunca teve essa perspectiva, né? Então, deve ser muito complicado realmente você ter essa vida onde você não tem uma perspectiva nenhuma de futuro. Porque imagina ter que se esconder pro resto da vida e só conhecer duas pessoas. Essa é a vida que ela teria. Então eu acho que justamente por causa de todos esses pensamentos dela, né, que eu acredito que ela tenha tido em algum momento dessa vida jovem dela, ela acabou virando uma pessoa que tá sempre se adaptando. Então quando ela chega na Terra e conhece os Grounders, né, e tudo mais, ela acaba virando a Sky Girl, garota do céu. Porque querendo ou não, todo mundo que veio do céu, né, o Sky People, as pessoas do céu, ganharam esse nome, assim, mais ou menos. Só que como a Octavia começou a querer se encaixar no grupo dos Grounders, muito por causa do Lincoln, ela ficou conhecida meio entre os Grounders como a garota do céu, né? Então, rola aí mais uma vez ela tentando se adaptar a um local. Ela não se identificava com o pessoal que veio pra Terra com ela e nem com quem veio da Arca depois. Então, ela tava tentando encontrar o lugar dela em meio aos Grounders. E por um tempo ela conseguiu, né? Enquanto ela tava com o Lincoln, a gente percebe que ela tem esse sentimento de estar completa, de pertencimento. Não que ela pertencia ao Lincoln nem nada disso, mas é aquela coisa, sabe? Tipo, era a casa dela. Estar com o Lincoln era quando ela se sentia em casa. Então esse eu diria que foi um dos únicos momentos durante toda a série que a gente viu a Octavia sendo quem ela realmente é, né? Quando ela estava completa, ela estava se sentindo em casa, estava pertencente a alguma coisa, né? Seja os ideais, seja uma pessoa. Eu acho que enquanto ela estava com o Lincoln foi o único momento que ela foi ela mesma, que ela não estava buscando se adaptar a nada. E durante todo esse processo de se encontrar, né, junto com o Lincoln, ela foi se infiltrando mais, por assim dizer, na cultura dos Grounders e foi se encontrando mais também. Ela se encaixou muito nessa cultura dos Grounders, né? Ela achou um lugar onde ela podia ser mais ela mesma, porque como ela não se identificava com o Sky People, ela não achava que ali era o lugar dela, ela começou a achar e cavar, lutar literalmente um lugar para ela em meio aos Grounders. Ela poderia ficar só com o Lincoln e tá de boas, mas ela queria mais, né? Porque ela tava realmente começando a se sentir parte dessa família grande dos Grounders, né? Porque é o que eu falei antes, como ela não tinha uma perspectiva de vida, quando ela chega na Terra, todas as possibilidades estão abertas para ela. E ela quer explorar todas essas possibilidades, né? Acho que é justamente por isso que ela vai
balanceando entre os vários nomes e várias personalidades que a gente viu ao longo das temporadas. E conforme ela vai aprendendo mais sobre os Grounders, ela vai ficando melhor em luta, vai aprimorando as habilidades dela de sobrevivência e de tudo mais, né? Ela vai se encaixando ainda mais nessa cultura Grounder. Ela ganha o apelido de Skyreaper, que é a morte vinda de cima. E o que faz muito sentido pra ela, porque ela vira uma guerreira excepcional, como todos sabem, e ela veio de cima, né? Ela veio do céu, então é a morte que vem de cima. Eu acho um apelido muito apropriado pra guerreira que a Octavia se tornou. E ao longo dessa transformação dela de Sky Girl pra Skyreaper, a gente vê ela sempre tentando se adaptar e se moldar ao ambiente que ela tá, as pessoas que estão em torno dela, o que essas pessoas precisam que ela seja, o que o ambiente precisa, o que a situação precisa que ela seja. Tanto que quando chega o grande conclave final, ela se torna uma nova pessoa, né? Porque o povo dela precisa que ela seja a campeã do conclave. Então ela vai ganhar o conclave, não se esquecendo que ela usou as técnicas de um passado dela, ela voltou a ser a garota embaixo do chão, junto com a Skyreaper, né, que ela começou se escondendo e aí depois ela começou a lutar e foi assim que ela venceu o conclave. Então, nesse momento do conclave, eu acho que é quando as personalidades e os apelidos dela vão se misturando, assim, né, e ela tá ali tentando também encontrar o que ela pode ser, o que ela precisa ser e como ser essa pessoa para a situação que precisa, né, para os amigos dela sobreviverem, para a família dela sobreviver. E assim que ela ganha o conclave, ela ganha um novo nome, né, mais uma personalidade aí, mais um apelido para Octavia, que é Osleia, que é a campeã. Então a gente vê depois de tantos anos dela vivendo embaixo do chão, vivendo como uma pessoa seguindo outras, né, ela foi a segunda da Indra, se for pensar, chegou o momento dela liderar. Ela é a grande líder e ela que vai levar o povo dela para a salvação da Brainfire. E novamente a gente vê ela tendo que se adaptar à situação, ao novo cargo dela, né, como Osleia, como líder desse grande clã que ela vai acabar juntando. E logo no começo a gente já vê ela tendo que fazer decisões difíceis, né, ela sentindo na pele o que um líder tem que fazer para alcançar a salvação do povo, para fazer o que é melhor para o povo dela. E para ser respeitada, inclusive, né, como a líder desse povo, porque os Grounders não aceitam qualquer um ser líder, né? Então ela tem que impor o respeito, ela tem que mostrar que ela merece ser respeitada, vai aí se adaptando ao que precisa, ao que as circunstâncias pedem, né? E ela começa com ou você é One Crew, ou você é o inimigo da One Crew. Então a gente já vê aí ela tomando decisões difíceis e batendo de frente literalmente com o povo dela, do tipo, a gente tem que fazer alguma coisa para sobreviver, e se tiver que tomar decisões difíceis, eu vou tomar decisões difíceis. E é seguindo esse caminho que a nova personalidade dela vai surgir. Eu tô falando personalidade porque eu acho que a gente consegue realmente ver personalidades diferentes, né? Como eu falei, ela consegue se adaptar ao ambiente, às pessoas e às necessidades, mas, querendo ou não, ela não deixa de desenvolver uma personalidade nova pra isso, né? Tanto que ela ganha novos apelidos. É como se fosse mesmo uma nova pessoa, uma nova personalidade pra Octavia. Então, de Osleia, ela passa pra Bloodraina, né? A rainha vermelha, a rainha de sangue. E é com esse pulso firme, né? Com essa mão de ferro que ela vira a rainha do pessoal que tá lá no bunker por vários anos. E como eu disse, desde o comecinho ela tendo que se adaptar a essas decisões difíceis, ao que o povo estava pedindo e ter que impor o respeito, ela acabou virando essa tirana, que é a Bloodraina. E talvez fosse realmente isso que o povo dela precisasse, né? Porque se ela fosse uma pessoa mais calma, mais tranquila, será que as pessoas iam se comportar, né? Principalmente os Grounders, os clãs inimigos que estavam lá dentro e que depois ela juntou como um grande clã só. Será que se ela fosse uma pessoa mais tranquila, assim, né? Mais calma, ia dar certo eles sobreviverem tantos anos lá embaixo? Então ela teve que se adaptar a toda a situação, a todas as pessoas que ela estava comandando e virar a Bloodraina justamente para segurar as rédeas, ter tudo sob controle ali e conseguir manter o povo dela vivo. Então são decisões difíceis que ela teve que tomar, mas ela teve que tomar, então ela teve que se adaptar a isso, né? Essa personalidade dela teve que endurecer para conseguir levar o povo dela através de anos sobrevivendo lá embaixo.
Mas aí, querendo ou não, fica aquela pergunta, né? A Octavia tá sempre se adaptando, tá sempre sendo o que as pessoas precisam, o que a situação precisa. Mas quem é ela de verdade, né? Será que a gente vai ver ela mesmo, sendo ela, tomando as decisões dela por ela, sem precisar se adaptar a nada? Como eu disse no começo do vídeo, eu acho que quando ela tava com o Lincoln foi realmente um dos únicos momentos que a gente viu Octavia como Octavia. Mas na sexta temporada ela não tem nenhum apelido, né? Não é Bloodraina, não é Osleia, não é Skyripa, é simplesmente Octavia. E querendo ou não, nessa sexta temporada, a gente vê que ela tá numa jornada de autoconhecimento, né? De se descobrir, porque ela foi exilada, né? O irmão dela empurrou ela pra longe e falou: não quero mais olhar na tua fuça, vaza daqui. O povo tava meio tipo... Bloodraina já passou, né? A gente não precisa mais de você. Tem a Mad agora, né? A nova comandante. Então, assim, vaza. Não precisamos mais de você também. E no começo a gente vê que ela tá querendo morrer, né? Ela não acha que ela tem sentido de continuar viva. Mas conforme a temporada vai passando, a gente vai vendo ela meio que tentando se reconhecer, descobrir quem ela é, qual que é o papel dela nisso tudo. E aí, querendo ou não, tem aquele episódio que ela vai enfrentar a Bloodraina, né? Que ela escolhe a caixa vermelha quando ela tá naquela alucinação do Gabriel. E eu vejo ali um processo de autoconhecimento, né? Ela seguindo uma estrada que vai levar pra verdadeira Octavia, sem ela ter que se adaptar a nada nem ninguém. E agora, nesse segundo episódio da sétima temporada, a gente conheceu, querendo ou não, uma nova faceta da Octavia, né? Uma nova personalidade, que é a Tia O. Tão estranho falar em português Tia O, mas tudo bem. Tia O. Porque a Diosa teve a Hope, né? Aconteceu o parto da neném da Diosa e a Octavia ajudou a criar a Hope desde pequenininha. Então, a Hope conhece ela como tia. E apesar da gente ver ela querendo ir embora de Skyrim o tempo todo, né? Quando ela puder, ela quer sair de lá. Quando ela conseguir, ela tenta de tudo. Eu acho que aqui, novamente, a gente vê ela começando a ser ela de verdade, a se sentir pertencente de novo. E muito disso por causa da Hope. Porque a Octavia gosta muito da Hope, é óbvio isso, tipo, ela ama ela. E esse laço que ela criou com a Hope, eu acredito que faz trazer a Octavia verdadeira lá de dentro. Aquela jornada de autoconhecimento que eu falei na outra temporada, né, ele enfrentando a Bloodraina e tudo mais, não aconteceu. Porque esse episódio 2 na sétima temporada é no passado, né? Então ela vai enfrentar a Bloodraina depois de tudo isso. Só que nesse episódio mesmo a gente já viu ela fazendo um pouco as pazes com o passado, né? Quando ela escreve a cartinha pro Bellamy. Então é meio que ela precisava do Bellamy para poder se desfazer desse passado dela e finalmente ser apenas Octavia. E a gente vê um pouco disso quando ela escreve a cartinha, né? E finalmente consegue se desprender disso, se desprender do passado e começar a viver a vida dela ali com a Hope e com a Diosa. Apesar de que dá tudo errado depois, né? Mas tudo bem, a gente vai ver muito mais disso. Mas eu acho interessante ver esse lado dela de Tia O, porque parece que realmente agora ela tá se encaminhando pra ser apenas Octavia. Talvez a Tia O seja a verdadeira Octavia desde sempre, né? Talvez ela tenha achado um propósito e tá pronta pra ser isso. Ser uma tia amorosa que vai cuidar da Hope como filha dela, né? Porque é uma criança que ela ama. Ela tá feliz ali onde ela tá pronta pra se desprender de tudo que já passou e finalmente ser ela mesma, sem precisar se adaptar a situação nenhuma, sem precisar se adaptar ao que os outros precisam. Apesar de que, sim, ela se adaptou ao que a Hope e a Diosa precisavam, né? Ela virou a tia da Hope porque as duas precisavam que ela fosse isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tá sendo ela mesma. Não é porque as duas precisavam que ela virou isso. Eu acho que é porque ela também queria. Como eu falei, ela já estava nessa jornada de pra onde eu vou agora, eu fui exilada, o que eu faço da minha vida, e ela finalmente achou um propósito, achou alguma coisa que ela pode ser e que ela faz bem. Então, eu gosto da Tia O, eu gosto dessa personalidade dela. E agora, para encerrar o vídeo e arrematar tudo isso que eu falei aqui, vamos fazer uma comparação. Eu já falei do significado de borboleta no vídeo do Ben Solo, eu vou deixar aqui na descrição e no cardzinho aqui em cima, mas
A Octavia também é associada a borboletas, né? Desde a primeira temporada ela é associada à borboleta azul. A gente viu na sexta temporada de novo ali uma espécie de borboleta aparecendo quando ela tá naquela alucinação que o Gabriel induziu ela. E borboleta tem um significado muito interessante e que combina muito com toda essa trajetória da Octavia. Então faz muito sentido ela ser associada à borboleta. Entre os muitos significados de borboleta, né, tem renascimento e transformação. E querendo ou não, como eu falei esse vídeo inteiro, a gente vê a Octavia se transformando temporada a temporada, o tempo inteiro, virando novas pessoas, com novos apelidos. E querendo ou não, ela tá sempre renascendo também, né? Inclusive, ela já passou por vários maus bocados, já quase morreu várias vezes, então dá sim pra falar que ela tá sempre renascendo. Inclusive, essa última vez agora, né, quando ela vira a Tia O, ela tá meio que renascendo ali, né, quando ela tá saindo da água. Então dá pra fazer essa associação de que ela tá sempre renascendo e renascendo com um novo apelido, né, com uma nova personalidade. E isso combina perfeitamente com borboleta, e eu acho que é justamente por isso que ela é associada com borboleta, né? Uma coisa que a Celina escreveu na review dela é que a Octavia pode ser, tipo, a personificação da própria série, né, do próprio The 100. Porque ao mesmo tempo que a gente tá sempre oscilando entre gostar e odiar a Octavia, né? A gente tem momentos que a gente tá amando ela. Aí ela vira Blood Rain e fala, nossa, que vadia, eu quero que ela morra. Então o pessoal tá sempre oscilando entre gostar e amar ela, do mesmo jeito que a gente faz com a série, né? Então eu achei essa relação bem interessante. A Octavia atualmente é minha personagem preferida, né? Das personagens que estão vivas, ela é minha personagem preferida. E mesmo de todo The 100, ela é a minha segunda personagem preferida, porque a primeira é a Alexa. Mas eu gosto muito da Octavia e eu gosto muito de ver sempre essa transformação dela, porque ela é uma personagem muito complexa. E acompanhar todo esse desenvolvimento dela, né? Você tá sempre, e agora? O que vem agora pra ela? Qual que é a próxima personalidade? Qual que é o próximo apelido? Onde ela vai tentar se encaixar agora? Como ela vai se adaptar? E eu acho que depois que eu escrevi tudo isso, né, eu comecei a ficar com um pouco de medo de que ela pode ser uma das pessoas que vai acabar morrendo nessa sétima temporada. É meio tipo, a gente já viu ela mudando tanto, evoluindo tanto, né, tantos altos e baixos, tantas personalidades, tantos maus bocados que ela já passou, tanta coisa que ela já fez, que talvez a gente veja ela como uma velhinha, né, como uma senhora. Eu talvez espero que isso aconteça, já que tem toda essa questão de tempo e tudo mais. Eu acho que a gente pode vê-la como uma senhorinha e morrendo em paz. Eu acho que ia ser lindo ela morrer em paz, assim, né? Se é pra ela morrer, que ela morra em paz. Porque a Marie falou que a Octavia vai encontrar paz, né? Então eu acredito que pode ser numa situação dessa. E também, como eu acabei de falar que a Celina fez a comparação da Octavia com The 100 mesmo, né? The 100 tá chegando ao fim, é a última temporada. Então meio que se a série vai morrer, faria sentido a Octavia morrer junto. Entenderam? Eu tô muito triste com isso, porque... muito triste. Mas faz sentido. E eu acho que é isso. Se ela morrer em paz, talvez eu goste, porque desenvolvimento de personagem é tudo, né? Então você vê toda essa evolução da Octavia e vê chegando ali no final, o ponto final e tudo dando certo, querendo ou não, é algo que me agrada sim. Apesar de eu não querer que ela morra, mas ia me agradar se isso acontecesse. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou de todas essas facetas da Octavia, né? Todas essas personalidades dela. Qual que é a sua preferida? Me conta aqui embaixo que eu quero muito saber. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Lembrando que todas as quintas-feiras eu tô soltando a análise do episódio novo da 7ª temporada de The 100. Então também deixa o seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito e até a próxima! Vocês viram que eu fiz um cabelinho meio inspirado nela, né? A maquiagem, escureci a maquiagem para entrar num clima de Sky Ripa. Tentei. Gosto muito da Octavia, gente. Não tem como.